Muito boa noite, sejam bem-vindos. Exatamente, este é mais um Voz do Conselho, agora também às sextas-feiras e hoje com o destaque a incidir sobre Ferreira do Zezer. Contamos em estúdio como convidado com Jacinto Lopes, presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, precisamente, que durante a próxima hora irá fazer um ponto de situação daquilo que tem sido este ano de 2016, sem perder de vista também uma visão mais alargada sobre este mandato e, claro, aquilo que podemos esperar de 2017, um ano inevitavelmente marcado pela realização de eleições autárquicas. Pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, também pelo nosso site em direto para todo o mundo, por áudio e vídeo, e também, já sabe, agora pela MEO para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 92 9800 e dessa forma poderá então acompanhar-nos em direto. E vamos então dar início a esta entrevista. Começo, como é óbvio, por saudar o nosso convidado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo e agradeço a sua disponibilidade. Permita-me começar por aquilo que tem sido este ano de 2016, comparativamente com aquilo que foi 2014, 2015. Este é um ano, ou foi um ano mais descansado para quem desempenha as funções de Presidente do município do interior de Portugal? Antes de mais, agradecer o convite, desejar também boa noite a todos os ouvintes. 2016 foi, sem dúvida, um ano mais descansado em termos, pelo menos, de gestão de tesourarias, de gestão de finanças municipais, porque o primeiro mandato, os dois últimos anos do primeiro mandato e os dois primeiros deste mandato foram, sem dúvida, o ponto alto da crise, portanto, e também os municípios atravessaram e tiveram contribuído de forma decisiva para ajudar a resolver esta crise. Basta ver que os municípios têm contribuído de forma positiva para os números do país. Portanto, demos um grande contributo e Ferreira do Zezer, também, como não podia deixar de ser, também contribuiu. Portanto, foi um mandato, um ano mais calmo, um ano também com algum trabalho, são atividades ao longo do ano que temos que responder, mas calmo, sem dúvida nenhuma, muito mais descansados. Sempre que me lembro que em 2013 tivemos uma visita dos inspectores por causa dos fundos disponíveis estarem negativos, e hoje de manhã abrir o mail e ver que temos 2,5 milhões de fundos disponíveis positivos. Portanto, só por aí vê-se que tem sido um ano muito mais descansado, também pela quantia que temos disponível em bancos. Portanto, também nos dá algum conforto, sinal que, como disse aqui da última vez que cá estive, que estamos a trabalhar bem, temos tido alguma sorte, mas a sorte está sempre no trabalho. Mas juntar todo esse dinheiro não quer dizer que o Conselho tenha estado parado, pelo contrário. Não, temos estado a trabalhar, mas digamos que o paradigma hoje em dia das câmaras municipais é completamente diferente do que era há 40 anos atrás, quando se começou a falar de municipalismo de forma séria e à séria. Hoje em dia não são as grandes obras, hoje em dia o foco principal são as pessoas. Portanto, já não há grandes obras para fazer em Ferreira do Zezer, tirando o saneamento, continua a ser uma lacuna e que muito dificilmente iremos conseguir resolver, devido ao custo elevado que tem e à dificuldade que há em tornar esse investimento rentável. Mas o foco hoje em dia são as pessoas, e por força da crise que atravessámos, as pessoas sofreram, e Ferreira do Zezer não é diferente dos outros concelhos. Temos algumas vantagens. Em 2015, Ferreira do Zezer ser o segundo concelho com menor desemprego do país, com 2,4% de desemprego, ajuda, conforta, mas não é sinal que está tudo bem. É sinal também que os nossos jovens, tal como aconteceu no resto do país, também alguns tiveram que abandonar o concelho para procurar melhor vida. Mas é sinal que as pessoas têm emprego e que as necessidades sociais não são tão prementes como em alguns concelhos, mas temos necessidades, como todos os concelhos têm, e o nosso foco tem sido aí, digamos, uma gestão mais virada para as pessoas, de maior proximidade com as pessoas, tentar resolver alguns problemas que não tínhamos nos outros anos. Neste mandato já recuperamos perto de 70 habitações para famílias com dificuldades, coisa que se calhar este número supera os números dos restantes 30 e tal anos de democracia que tivemos. Portanto, é sinal que estamos focados, e penso que o futuro é isso. As câmaras municipais e as competências que nos estão a ser delegadas e que nos querem delegar apontam mesmo para isso. As câmaras municipais tornarem-se como os atores principais na área social, nos seus concelhos. Portanto, a Segurança Social irá cada vez mais sair dos concelhos e ficar a Câmara Municipal a fazer esse papel.
para quem estava habituado a fazer obra, a realizar, estar só nesta área mais social, são grandes obras. As pessoas são as melhores obras que nós podemos fazer, sem dúvida. Cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças é o melhor investimento que se pode fazer. Invisível. É um trabalho invisível. E é um trabalho para muitos autarcas, poderá, penso eles, não dar votos. Porque as pessoas durante muitos anos votavam porque viam obras, viam estradas, viam edifícios, e cada vez menos se vão ver essas obras novas. Portanto, o paradigma hoje em dia é manter essas obras. Não há muitas mais para fazer novas, mantê-las, pô-las ao serviço da população, porque há muita obra feita que não está ao serviço da população, pôr ao serviço da população e cuidar da população. Portanto, isso é o nosso principal desafio, e foi o que temos estado a fazer em 2016, vamos continuar a fazer em 2017, vamos levar à próxima Assembleia Municipal a alteração ao regulamento em que vamos comparticipar os medicamentos dos idosos com maiores dificuldades. Portanto, é esse o caminho. Temos estado a apostar também na redução dos custos com a água, com o saneamento, com a recolha de resíduos. Tem sido feito um esforço muito grande para aliviar as famílias ferreirenses. Não subimos a água há 4 anos, portanto os nossos tarifários não sobem há 4 anos, embora os custos para a Câmara Municipal tenham subido, mas penso que é uma maneira de ajudar as pessoas quando se está a atravessar uma crise como esta que nós atravessamos. Muita gente está enganada, pensa que já passou a crise, mas não. Temos mais 10 ou 12 anos de crise para frente, e eu costumo dizer isto, e nunca mais vamos ser como país e ter o que tivemos nos anos 90. Portanto, temos que nos mentalizar que temos mesmo que mudar de vida, porque a crise veio para ficar, em alguns casos de forma permanente, porque vamos perder muitas coisas que nunca mais vamos voltar a ter. Ainda há pouco o Presidente sublinhou o contributo que Ferreira do Césares tem dado. E agora pergunto-lhe, esse contributo é reconhecido por quem de direito? É assim, este tipo de coisas também não é feito para ser reconhecido. É o nosso trabalho, é a nossa obrigação, tentar ajudar o país, tentar contribuir. Pelas pessoas, se me pergunta por parte das pessoas se é reconhecido, é reconhecido pelas pessoas, as populações reconhecem, mas tem sempre uma faca a 2 gumes, como se costuma dizer. Há as pessoas que reconhecem e agradecem, há aquelas que reconhecem e não agradecem, mas também não estamos à espera que agradeçam, e há sempre aqueles que pensam que estamos a dar à pessoa errada, que o Manel não precisa porque esteve na França e tem uma reforma, que a Maria por isto também não merecia. Portanto, é sempre difícil, e numa terra pequena como a nossa, em que toda a gente conhece toda a gente, é sempre difícil, e acredito que se cometa algumas injustiças, não digo que não. Eu costumo sempre dizer, como está na Bíblia, enquanto houver uma pessoa que precisa e eu antes quero fazer, ajudar aquela que precisa, e se calhar mais 4 ou 5 não precisam, do que não ajudar aquela que precisava mesmo. Portanto, antes quer cometer um erro, digamos, por excesso, ajudar 3 ou 4 se calhar que não precisavam tanto, do que com medo de ajudar aqueles que não precisam, não ajudar uma pessoa mesmo que precisava. Tenho noção que, com certeza, cometeremos algumas injustiças. Também muitas vezes acontece, as pessoas que menos precisam são aquelas que mais pedem. E as que mais precisam são aquelas que se mais calam. Tem vergonha. Portanto, é que costumo dizer, há muita pobreza envergonhada. Eu estou sempre a pedir às pessoas, aos vizinhos, aos presidentes de junta, que convivem mais perto com as pessoas, têm maior facilidade em identificar esses casos com o Presidente da Câmara ou a equipa da Câmara, muitas vezes, façam-nos chegar isso. Se não quiserem dar a cara, façam-nos chegar de forma anónima, que nós vamos ver se é verdade ou não para tentar ajudar. Porque há pessoas que ainda têm vergonha de passar dificuldades. Mas não é uma vergonha, o mundo está assim, infelizmente, e nós estamos cá para tentar ajudar. Se não nos chegar essa informação, por vezes não conseguimos detectar e não conseguimos ajudar. E nós queremos ajudar, mas sem estarem criadas as condições objetivas, que é saber que aquela pessoa precisa de ajuda, não conseguimos mesmo ajudar. Estava aqui a falar do reconhecimento das pessoas, e agora pergunto-lhe, e das entidades, por exemplo, do Poder Central. Este é um papel, e ajudar quem mais necessita, é disto agora que estamos a falar, é um papel que até cabe, e está na Constituição, até cabe ao Estado, mas neste caso as câmaras, nomeadamente as câmaras do interior, têm que se chegar à frente, entre aspas, para ajudar efetivamente quem precisa. Mas para isso as câmaras também precisam de ser ajudadas por quem de direito. Têm tido essa ajuda, ou pelo menos esse reconhecimento? É assim, é muito difícil, e eu por acaso há pouco tempo ouvi a última entrevista que tinha dado quando estive cá, e na altura disse que o Estado não reconhecia nem agradecia. E continua a ser verdade. Esta questão e continua. O Estado sempre foi assim, não é de agora. E não estou a falar que é o Governo, estou a dizer que é o Estado, porque para mim o Estado está acima dos governos. O Estado contém problemas que não consegue resolver muitas vezes, usa a estratégia, chuta para as câmaras municipais. Já o fez com a educação, está-se a preparar a fazer, como eu disse ainda há bocadinho, vai fazê-lo também com a segurança social. Cada vez mais as coisas vão ser municipalizadas. E cada vez que há uma coisa que é municipalizada, a Câmara fica a perder. As pessoas ficam a ganhar, sem dúvida, em alguns casos, ou quase sempre, ficam a ganhar porque há uma maior proximidade, conseguem estar mais próximos do ponto de decisão, mas o município em si,
e as pessoas de forma indireta, porque se recebem para um lado, perdem para o outro, ficam a perder. Eu vou-vos dar um exemplo. A alimentação das escolas. O Estado transfere um montante de 58 cêntimos por criança que tenha escalão A. Transfere metade se tiver escalão B. E não transfere nada se a criança não tiver escalão. Em Ferreira do Zezer nós oferecemos a refeição a todas as crianças, independentemente do escalão. À hora do almoço todos têm fome, é o que eu digo. E não há a melhor forma de ser justo é tratar todos de forma igual. Portanto, todas as crianças têm a refeição. Uma refeição para ser boa, para ter qualidade, para ser uma verdadeira refeição, não ser aquelas coisas que nós vemos na televisão, os pais a queixarem-se que a comida ontem vi, que a comida não estava mal confeccionada, que não presta, que está azeda. Custa dinheiro. Ninguém faz milagres neste país. Não se podem vender refeições a 1,25€, como há algumas empresas a vender. Isto não existe, é utópico, é um sonho. O preço, a qualidade tem um preço. Por muita pouca qualidade que seja, tem que ter um custo superior a isso. Nós pagamos mais de 3€ por refeição. Na Ferreira do Zezer. Portanto, pagamos 250% de um custo normal de uma refeição que seja feita num concurso público. Mas temos qualidade, não temos pais a queixarem-se, não temos crianças doentes. Felizmente, pode acontecer um dia também, claro, ter um produto que esteja com um problema e também não estamos livres disso. Mas até hoje, felizmente, nestes anos todos, temos 0 casos de problemas com a alimentação. Isso deve ser também indicativo de alguma coisa. Portanto, o Estado transferiu para a Câmara essa responsabilidade, mas não transferiu o dinheiro, não é com 58 cêntimos que se comparticipa uma refeição. Nem que a Câmara colocasse outro tanto, e é suposto os 58 cêntimos chegar para pagar a refeição. Na cabeça de quem está lá em baixo, 58 cêntimos chega para pagar a refeição. É certo que o pessoal em Lisboa come muito barato, nós cá em cima comemos caro, mas esse é um exemplo como acontece com tantos outros. Sempre que transferem competências para as câmaras municipais, nós ficamos a perder. Por exemplo, a educação. Eu sempre fui contra e sempre disse que só aceitaria, por exemplo, a escola secundária com uma pistola encostada à cabeça, quando for obrigado. Porque a escola passa metade do inverno, ou mais, sem gás, sem aquecimento. Não há ponto final. Eu tive um exemplo numa escola primária que foram de férias e ninguém se lembrou de desligar o aquecimento. Quando chegaram não havia gasóleo. Na altura ainda as nossas cadeiras eram a gasóleo, agora já são todas a pellets. Pronto, durante as férias, os 15 dias de férias, gastou o gasóleo. No dia a seguir tinha lá um pai a reclamar se a Câmara não tinha dinheiro para comprar gasóleo. É claro, se chegaram naquele dia, avisaram, nós fazemos o procedimento para comprar o gasóleo, porque na Câmara não é uma empresa, não se manda vir e está feito, temos os procedimentos. Mas num dia, imediatamente a seguir, tive logo lá o pai a chatear o Presidente da Câmara, chatear, no bom sentido. Ora, imagine na escola, na C+S, no primeiro dia em que não houver gás para aquecimento, vou ter os pais, e com razão, a queixarem-se em Ferreira do Zezer. Agora, o dinheiro que eles vão dar para o gás, um dia que ele venha a ser transferido, eles vão dar, a política é sempre a mesma. Nós damos o dinheiro que já gastamos. Nós gastamos 200 mil, que a escola toma lá os 200 mil. Esquecem que os 200 mil só dá, se calhar, para 25% do gás, para 30% de outra coisa qualquer. É claro que depois a Câmara, como está próximo, é muito mais fácil ir à casa do Presidente da Câmara ou à Câmara falar do que irmos ter a educação em Lisboa, à Avenida Liberdade. Portanto, quando isso acontecer, nós, enquanto município, ficamos sempre a perder. As populações ganham, mas o município fica a perder. E, claro, esse dinheiro que nós gastamos a mais para depois prestar um bom serviço vai faltar no outro lado. Não há milagres. Ou então fazemos como faz o Poder Central. Aumentamos os impostos municipais. Mas penso também não é essa a solução. Temos aqui um conselho, uma Câmara que faz da educação, faz da ação social, faz da promoção do concelho ao nível cultural, e já lá vamos falar de todos estes fatores, mas faz principalmente destas 3 bases as políticas rumo ao futuro, sem esquecer o presente, como é óbvio. Mas falando de grandes obras, por exemplo, neste ano de 2016 foi possível realizar alguma obra que o Presidente considere que marque efetivamente o destino de Ferreira do Zezer e a vida das pessoas, que tenha marcado efetivamente a atualidade do concelho? Este ano não. E neste mandato possivelmente já não fizemos nenhuma obra física que se veja que marque. Fizemos no primeiro mandato o centro escolar, o mercado, obras de milhões, o que nos fizeram também passar um mau momento financeiro. Mas realizámos as obras mais caras de sempre no município de Ferreira do Zezer. Lá está, porque a Câmara, para fazer as obras, tem que se chegar à frente. Exatamente. Portanto, fizemos o centro escolar, que custou 4 milhões e 400 mil euros. Portanto, o mercado custou cerca de 3 milhões. Claro, tivemos alguns fundos comunitários, mas tivemos que suportar cerca de metade. Nesses 2 casos, fizemos empréstimos, mas temos que pagar ao longo de 20 anos. Portanto, isto não é fácil.
E depois, quando se faz obras, temos que as manter. E o custo de manutenção destes tipos de edifícios modernos é muito caro. É ar-condicionado, é todos os processos que temos que garantir que não vai haver legionela. Portanto, temos um conjunto de despesas para manter o serviço base que tínhamos há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás tínhamos uma escola primária, sim, custos. Era a professora, pouco mais. Para aquecimento dos miúdos é que levavam a lenha de casa. Hoje em dia não, é tudo diferente. Ou é a Câmara que fornece os pellets, ou é a eletricidade, e depois temos que garantir mais o plano de HCCP, do refeitório, e mais o sistema de segurança, de intrusão. Portanto, há todo um conjunto de custos acrescidos hoje em dia. Ainda bem, damos segurança às crianças, mas são coisas invisíveis. Os custos dos funcionamentos são muito elevados e as pessoas continuam a ver uma escola primária a funcionar. Não vem mais que isso. Portanto, mas há um conjunto de custos muito grandes que estão ali escondidos que dão melhores condições, mas não são visíveis. Agora, este ano, dizer que fiz uma grande obra ou que fizemos uma grande obra, não fizemos. A nossa grande obra foi continuar a apostar nas pessoas. Eu costumo dizer que a minha grande obra ou da minha equipa vai ser visível daqui a 20 anos. Que é quando estas crianças começarem a chegar à faculdade ou a sair da faculdade e provarem que foram melhores alunos porque tiveram alimentação, tiveram transportes, tiveram piscina, tiveram informática, que criamos as condições todas de base. Como eu não tive, como ninguém teve, minha equipa teve. Daqui são investimentos de geração, não são investimentos que se vêm de um ano para o outro. Portanto, é aquele tipo de investimento que por vezes havia reticência a algumas pessoas fazerem porque não dá votos. Este trabalho vai ser visível 10, 15, 20 anos. Um aluno que entra hoje, só daqui a 20 anos é que vai estar formado. Portanto, 12 anos de mais faculdade, portanto são 20 anos. Portanto, só daqui a 15, 20 anos é que vamos ter resultado. Mas isso é o nosso melhor investimento. Continuamos a apostar. Fizemos uma coisa que ainda tem, foi um investimento muito significativo dentro da vila que as pessoas há anos que pediam. Que foi sanitários públicos. Portanto, temos uns sanitários públicos que não nos envergonham em qualquer parte do país, modernos, dignos, que as pessoas que usam, que felicitam o município pela qualidade do edificado, pela localização. Sim, acrescentámos alguma coisa. Agora não é uma obra que fica ali significativa, porque também o tempo das grandes obras acabou. Portanto, agora é o tempo das pessoas. Manter, fazer umas estradas, alcatroar, é isso o nosso caminho hoje em dia, não é grandes obras. Será assim em 2017, ou com esta possibilidade de aceder a fundos comunitários, já se pode pensar um bocadinho mais além? É sim, em 2017 é possível que haja algumas janelas, não digo portas, porque nestes fundos comunitários não há muitas portas, só há janelas, temos que entrar para a janela, para se fazer alguns investimentos. Mas aquilo que eu gostava mais de fazer, que mais uma vez volto a referir, que era o saneamento, vai continuar a ser muito difícil. Nós tentámos ir a um primeiro concurso que houve, mas estava muito espartilhado e os pequenos municípios têm dificuldade em conseguir aceder porque pressupõe uma pré-existência já de algumas infraestruturas que nós não temos. Exato. Portanto, é pescadinho a rabo na boca. Ficou o compromisso de futuramente haver um concurso com menos exigências para que os municípios que têm menos capacidade instalada na área do saneamento consigam lá ir. Porque senão nunca saímos disto. Se vão sempre pôr aqui o patamar em cima e nós estamos aqui em baixo, nunca mais vamos conseguir chegar a esses concursos. Infelizmente, este quadro comunitário de apoio também, ou felizmente, e partindo do princípio, todos os investimentos que se fizeram nos últimos quadros de apoio foram bem feitos, sabemos que não, mas eles partem do princípio que sim. Partem do princípio também que todos os municípios andaram à mesma velocidade, o que é impensável, não andamos todos à mesma velocidade. É um quadro que aponta muito mais para o imaterial que propriamente para o material. Aponta muito para os investimentos intermunicipais, supramunicipais, e todos nós sabemos que esse tipo de investimento geralmente costuma beneficiar os maiores concelhos. Os maiores. Portanto, os pequeninos costumamos andar ali e não conseguimos às vezes entrar. Só para ter um exemplo, nós no último quadro comunitário de apoio, em FEDER tivemos mais de 10 milhões de euros. Para um concelho como o nosso é muito dinheiro, mais de 10 milhões. Neste quadro comunitário que está agora, no 2020, temos garantidos 600 e poucos mil. Portanto, tudo o resto vai ter que ser buscado à linha. E estes 600 e poucos mil estão na nossa ITI, investimento totalmente integrado, em que estamos com os outros municípios. Portanto, numa estratégia em rede com os outros municípios. Portanto, vamos conseguir fazer cultura, fazer algumas coisinhas pequenas, mas com neste momento, digamos que a nossa gaveta tem 615 mil euros, não me falha a memória, dentro para gastarmos. Para quem teve 10 milhões no quadro anterior, está tudo dito. É claro que as nossas também, os nossos 615 mil também são o reflexo do nosso passado. Nós temos ainda câmaras no nosso assinte a fazer centros escolares.
Nós já fizemos todos os centros escolares. Temos câmaras municipais a recuperar escolas, a recuperar cineteatros. Já fizemos isso há 10 anos. Portanto, nós também termos pouco dinheiro neste quadro comunitário de apoio é um sinal positivo. Também é sinal que já fizemos o caminho. Portanto, eu tive o cuidado em reunião de Câmara, dizer aos meus vereadores, atenção que o dinheiro é baixo, mas não se esqueçam que nós já temos isto. Dei alguns exemplos, colegas de câmaras vizinhas têm mais dinheiro, mas vão fazer um centro escolar ainda vão fazer isto que nós já temos, isto já nós já temos. Portanto, nós temos também um conjunto de infraestruturas feitas, e é reconhecida a nível da região, que Ferreira do Azeite tem muita coisa que alguns concelhos vizinhos não têm, ou têm algumas coisas, e com qualidade que é reconhecida. Portanto, não podemos continuar a estar a duplicar coisas. Portanto, se calhar, nós temos coisas feitas que, se fosse hoje, face ao quadro atual, se calhar eram mais pequenas. Porque nós, portugueses, gostamos sempre de fazer bem feito, e fazemos, sem dúvida. Só quem não conhece o mundo é que não sabe que em Portugal temos coisas muito boas. Eu custa-me ouvir dizer mal de Portugal, porque, felizmente, conheço um pouco de mundo e ando por lá por fora, em grandes países, e nós temos coisas que não nos envergonham ao pé deles. Portanto, às vezes somos um bocadinho ambiciosos demais. Portanto, duplicamos investimentos. Se o meu concelho vizinho tem uma piscina com 25 metros, eu se calhar faço uma com 26, apesar de não ser olímpica, mas é maior. Pronto, é uma piada, mas é um pouco assim. Se tem um pavilhão, um palácio dos esportes, eu faço um ainda maior. Portanto, temos um bocadinho à portuguesa. Cada um gosta de ter sempre um bocadinho mais que o vizinho. E eu costumo dar um exemplo que correu muito mal aqui na nossa região, que foi os hospitais. Nós hoje em dia temos a pagar a fatura de ter 3 hospitais e de ter nenhum hospital. Porque temos 3 hospitais, se calhar juntos, não dão um bom hospital. E isto também foi um bocadinho de cada um querer ter o seu hospital. Se calhar, na altura, se tivéssemos consertado todos, vamos avançar com um hospital bem pensado, bem localizado. Se calhar tínhamos um bom hospital a funcionar relativamente perto de toda a gente. Se calhar o que faltava na altura era fazer umas boas vias de comunicação, que hoje em dia já estão feitas. Se calhar o dinheiro que se gastou em hospitais a mais tinha-se feito em vias de comunicação e estávamos todos perto. Portanto, esse foi o nosso problema durante muitos anos, andar a duplicar e a triplicar coisas. Em Ferreira do Azeite já não temos muito disso para fazer, está feito. Portanto, o pouco dinheiro que temos no quadro comunitário de apoio resulta disso. Fizemos o caminho primeiro com os nossos vizinhos e, por um lado, penso que é bom. E esse dinheiro, há candidaturas a caminho, há projetos a caminho, melhor dizendo, ou esse dinheiro é só para as tais questões pontuais que sublinhou ainda há pouco? Não, estes 615 mil abrange muita coisa, portanto, e vão ser abertos os concursos e nós vamos concorrendo, portanto, para a mobilidade, portanto, é muito transversal, abrange muita da atividade da Câmara Municipal, renovação de iluminação pública. Há colegas meus que vão conseguir fazer passeios, passadeiras, portanto, nem todos depois vamos às mesmas coisas. Eu, felizmente, já herdei a vila toda com passeios rebaixados. Uma pessoa com cadeira de rodas corre a Vila Ferreira do Azeite toda, tem os passeios preparados, tem tudo. Já está assim, desde 2008. Há colegas nossos que vão apostar nisso agora e faz falta, temos de dar mobilidade às pessoas. Portanto, cada um vai, em algumas áreas, se calhar também vamos conseguir ir na marcação de rotas para ter BTT, para passeios a pé, já temos alguma coisa, mas vamos conseguir se calhar fazer mais. Portanto, há uma vasta panóplia de projetos em que podemos concorrer e vamos tentar chegar lá. É claro, pois há de aparecer aqueles que nós vamos buscar à linha. No caso do saneamento, há alguns que certamente não iremos lá, que vão abrir, mas as condições, se não forem significativamente alteradas, não são apelativas, que é o caso da iluminação pública, mudar para a LED. Penso que vai ficar melhor, mas tem que se fazer muito bem contas. Porque há quem diga que é uma poupança significativa. Não, a poupança é significativa. O problema é que nós temos que devolver parte da poupança à comunidade europeia. Portanto, estar a poupar para estar a devolver, se calhar não faz grande sentido. Vale mais nós fazemos um esforço, investimos nós na poupança, na iluminação pública, como nós já fizemos. Já temos 3 freguesias, 2 já instaladas e vamos avançar para a 3ª agora. E se calhar vamos por aí. Poupamos, numa delas, no primeiro ano, que tivemos uma poupança a rondar os 70%. Portanto, rapidamente temos o investimento pago. O payback andará na casa dos 3 anos e meio a 4 anos no máximo, portanto, penso que é um bom investimento. E é preferível disso, se calhar, estar a fazer agora a receber 60% ou 70% ou 80%, seja o que for, fundos comunitários e depois estar a devolver. Só a parte administrativa que isso implica, estar a provar que a poupança foi mesmo esta. Só esses custos, porque muitas vezes não se olha para esses custos também são significativos porque nós temos que pagar aos funcionários. Claro. E estão a fazer aquilo, não estão a fazer outra coisa. Alguma coisa vai ficar para trás. Portanto, se calhar, fazendo bem contas, se nós adquirirmos por nossa conta,
ficando com 100% da poupança, recanalizando logo essa poupança imediatamente para outro investimento, penso que conseguimos ganhar dinheiro. Presidente, eu vou insistir nesta questão do saneamento porque acaba por ser então a grande dor de cabeça e o problema a resolver. Há alguma freguesia a um nível mais preocupante do que outra? Assim, a freguesia que tem maior taxa de cobertura é Ferreira do Césares, porque tem a sede do Conselho. Claro. Temos um caso muito atípico, que é Chãos, tem meio hectare e tem 0% de saneamento. Porque na altura as águas do centro apostaram, queriam começar por ali, nós temos não, nós município, porque nós entregamos o saneamento em alta, e as águas, na altura, as águas do centro era uma empresa que nos tratava o saneamento e tal como nos forneciam a água em alta. Nós não vamos apostar aí, nós vamos apostar nas zonas ribeirinhas de Ferreira do Césares, queremos preservar a qualidade da água, porque nós e mais 3 milhões de pessoas bebemos água do Rio Césares, o plano de ordenamento da barragem apontava para a preservação e muito bem da qualidade da água, e nós vamos apostar aí. Portanto, o que é que aconteceu? Temos meio hectare num sítio que nunca teve até hoje 1 decilitro de efluente e tivemos 4 anos, a quase 5, à espera do meio hectare na zona de Cardal, que serve os 2 concelhos, Ferreira do Césares e de Mar, que fosse feita, quando nós dissemos que íamos apostar naquela zona ribeirinha. Portanto, assim é complicado conseguir fazer quando, digamos que a parte está mais ligada ao Estado, que as águas do centro estavam ligadas às águas de Portugal, portanto, é quando não se ouve o município, quando não se ouve as pessoas que estão deste lado, conhecem a realidade e as suas necessidades, corre mal, e correu mal, porque está a estar feita, que há de se deteriorar, há de ficar completamente inópte, sem nunca ter trabalhado. Portanto, e tivemos 4 ou 5 anos à espera de conseguir ter a hectare. Resulta também de alguma inépcia das águas do centro, mas também do nosso processo de licenciamento, porque também tivemos muito tempo à espera que dissessem que tipo de tratamento é que queriam que se desse aquelas águas. Eu sempre disse, exige o melhor que existe, que é o tratamento terciário de desinfecção por ultravioletas. Demoraram para aí de 3 anos a dizer isso. Não gostava nada de dizer, olha, como vai para o rio, a água é para ser bebida, queremos o mais eficiente que houver. Não, infelizmente em Portugal até para sermos exigentes demoramos muito tempo. Portanto, o saneamento, tirando Chãos, que não tem saneamento nenhum, Areias também tem, só um caso muito pontual, que temos meio hectare só para o centro escolar, que abrange também um lar, portanto, e está a precisar de sofrer melhorias ou até uma substituição. Beco, por exemplo, também não tem nada, Igreja Nova já tem um bocadinho, portanto, temos 3 freguesias, 4 a zero, sem nenhum saneamento básico. O que quer dizer que pode não ser mau, porque desde que as pessoas tenham fossas estanques, o efluente seja retirado e seja tratado devidamente, como acontece, não digo na maioria dos casos, mas porque muitas fossas, infelizmente, são rotas e vai havendo escorrências para a terra, não é? Mas há descargas que são autorizadas pelo município, de uma empresa que está lá a funcionar, para além daquelas que a Câmara Municipal faz, vamos despejar as fossas e vamos espaiatar. Portanto, o efluente é devidamente tratado, portanto, daí não vem mal ao mundo. O problema é aquelas fossas que estão rotas, que duram 10, 15 anos, até haver necessidade de as despejar. Entretanto, durante esse tempo todo, houve infiltrações que não ajudam a melhorar a qualidade dos lençóis freáticos, mas felizmente até agora não tem havido assim grandes problemas. Mas eu preferia ter saneamento, que todas as pessoas tivessem saneamento básico e que não tivessem necessidade de andar a contratar os Bowers para levar os efluentes para as hectares. Por vezes também há abusos, há pessoas que despejam coisas que não deviam despejar, que dão cabo das hectares. E se calhar, se tivéssemos saneamento em todo lado, seria possível fazer uma vigilância muito melhor dessas descargas ilegais. Passemos para 2017 na mesma. O orçamento, haverá aqui necessidade de reforçar as verbas para a ação social? Não, o orçamento está feito, está aprovado pela parte da Câmara Municipal, vai a discussão e espero que a aprovação no próximo dia 9. É um orçamento de praticamente 10 milhões de euros. Tem lá uma verba que vamos gastar, que nunca gastámos até hoje, tem a ver com os tais medicamentos, portanto, temos uma verba calculada, não sabemos se vai chegar, se não. No regulamento colocámos uma cláusula de travão. Temos um limite por pessoa, porque não sabemos quantas pessoas vão aderir, porque os medicamentos que nós vamos suportar são para doenças crónicas e para pessoas deficientes. Portanto, mas não sabemos. Temos a noção que a maior parte das doenças crónicas, os medicamentos até são baratos. Diabetes, coração e tal. Exato. Portanto, não são muito, muito caros. Mas pode haver algum caso de doença crónica, epilepsias e outras coisas mais, ou do foro psicológico, que são
muito mais caros os medicamentos. Portanto, introduzimos uma cláusula por ano máximo que a pessoa pode receber. Independentemente do extrato social? Também aqui? Não. Aí é só para pessoas tem que ser idosos e tem que ter o cartão de idoso. Para ter o cartão do idoso já há um conjunto de pressupostos que tem que cumprir. Portanto, já temos alguns que têm cartão de idoso que lhe dá desconto na água, no saneamento e num conjunto alargado de taxas e licenças que a Câmara tem. Portanto, isto digamos que é mais uma valência do cartão do idoso. Portanto, para ter o cartão do idoso tem que cumprir, portanto, um conjunto alargado. E claro, esta é mesmo para aquelas pessoas que necessitam mesmo mais. Agora, é claro, se me perguntar se vai haver pessoas que vão receber que não precisavam, se calhar vão. Porque nós sabemos, nós trabalhamos com os papéis que nos aparecem à frente, os papéis do IRS. Se as pessoas conseguirem fugir no IRS, conseguem fugir a tudo. Portanto, se me aparecer o papel a dizer que a pessoa só tem 150, fazendo a conta, tem um rendimento per capita de 150 euros por mês, vai ter com participação dos medicamentos. E se calhar tem mais, se calhar tem uma renda que não declara, mas são tudo coisas que nós não conseguimos controlar. É claro, vai ser mais uma vez contentamento de alguns e descontentamento de alguns, porque vão ver que o vizinho tem apoio aos medicamentos e ele não tem, e ele afinal até ganha mais que eu. Sempre aquelas coisas que não é novidade. Mas mais uma vez... Mas porquê esta medida? Havia a noção de que as pessoas abdicavam dos medicamentos de se tratarem para poder ter, se calhar, um mínimo para se alimentar? Há casos. Portanto, nós fomos falando junto às farmácias e eu, felizmente ou infelizmente, acho que é felizmente, vou algumas vezes à farmácia, é bom sinal, ir à farmácia, estamos vivos, e vejo pessoas já às vezes a contar o dinheiro, a deixar a conta pendurada, como se costuma dizer, portanto, não, o dinheiro, em algumas pessoas o dinheiro não abunda mesmo, portanto, e é esse o problema que nós queremos resolver. Agora já sabemos que vai sempre haver um ou outro que vai beneficiar, se calhar que não precisava, mas continuo a dizer que antes prefiro beneficiar um ou dois que não precisava do que haver duas ou três que precisavam e nós não chegarmos lá. Portanto, temos lá uma medida, um limite máximo, não é assim tão elevado quanto isso, e vamos ver o dinheiro que temos, se chega ou não. Se for preciso por mais, iremos reforçar, mas temos um orçamento para o ano que vem que, com certeza, que a verba que está prevista irá ser suficiente, porque também é sinal que os tempos não pioraram. Ainda há pouco também sublinhou uma situação que tem que se sublinhar, essas tais 70 habitações recuperadas. Eu aqui pergunto-lhe se esta medida já teve os desejados efeitos imediatos. Teve. É daquelas medidas que têm efeito imediato. Quando nós vamos a uma habitação que não tem casa de banho, construímos uma casa de banho, a qualidade de vida daquele agregado melhora significativamente. Quando se troca um telhado a uma casa que mete água para tudo o que é sítio, melhora logo. Quando se cria condições para um deficiente ter uma rampa para conseguir aceder melhor à sua casa, sair de casa, é daquelas coisas que no dia a seguir, ou no próprio dia, nota-se que há melhoria da qualidade de vida, porque parece coisas que não lembrou o diabo. Nós, quem vê as casas por fora, muitas vezes não as consegue ver por dentro, não é? E quando se vê por dentro, por vezes encontramos situações muito complicadas. E estas intervenções que fizemos, não foi só o município, foi a Fundação Maria Dias Ferreira, e foi também um grupo que é Just a Change, que é constituído por um grupo de estudantes que já há 3 anos vêm em Ferreira do Zezer fazer trabalho voluntário. Eles fazem aqueles trabalhos mais leves, pinturas, alguns têm jeito até para eletricidade, pronto. E a Câmara Municipal coloca todos os materiais e coloca a mão de obra mais especializada, eletricista, canalizador, quando é preciso, e também a mão de obra mais pesada, pedreiros, serventes. Portanto, ali cerca durante um mês e meio, canalizamos todos os nossos esforços, todos os nossos recursos humanos nessa área para recuperar casas, ajudar a dar qualidade de vida. E não são só habitações de pessoas, também vamos às instituições. Também temos instituições que às vezes têm problemas e também se pinta um muro, se repara qualquer coisa que a instituição tem, e sem dúvida é daqueles investimentos que imediatamente têm retorno. Estas operações, este conjunto de operações, também obteceu alguma série de pressupostos, pessoas necessitadas, casas que não estavam em bom estado, mas imaginemos que os proprietários até tinham condições para... Claro, houve essa filtragem, portanto, é feito primeiro uma sinalização pelas juntas de freguesia, os seus presidentes de junta de freguesia ajudam-nos também nessa matéria, como eu digo, quem está mais próximo tem mais facilidade em identificar os casos. Os nossos serviços sociais também ao longo do ano vão identificando alguns casos. É feito depois uma seriação, analisamos os números, os IRS, porque temos um regulamento de combate à pobreza e tem que encaixar nesse regulamento. Portanto, e os regulamentos são um pouco restritivos porque é mesmo assim, não podemos fazer um regulamento com muito alargado, porque senão, em vez de 70 casas, apanhámos rapidamente 700, não é? Portanto, e queremos ir mesmo onde é necessário intervir. Por vezes também temos pessoas que têm mesmo poucos rendimentos, mas têm familiares, filhos diretos, que vão ser os herdeiros dos bens, que têm rendimentos. E é claro que essas casas ficam de fora, porque não faz sentido o município
a população em geral estar a ajudar a recuperar uma casa, depois vai ter herdeiros, vão herdar uma casa recuperada em que não investiram nada, não é? Portanto, os filhos, eu costumo dizer, é mesmo para isso, é para cuidar depois dos nossos pais no fim da vida, eles também cuidaram de nós no nosso início de vida, é uma obrigação nossa depois ajudar também no final da vida deles. Sr. Presidente, a loja social tem dado ou tem tido o devido impacto que era expectável ter? A loja social, o ideal era não ter impacto nenhum. Era sinal que não tínhamos, bem respondido. Não tínhamos necessidades sociais. Se me pergunta se conseguimos atingir todos os pedidos, não, se calhar não. Também aí muitas vezes funciona. Há pessoas que têm mais habilidade para pedir que outras, umas mais insistentes, são mais insistentes que outras, mas vamos respondendo àquilo que temos identificado. Temos também muitas iniciativas de cariz cultural que no final se transforma em um cariz social. Por exemplo, há muito tempo que adotámos as entradas solidárias nas atividades culturais. A pessoa, em vez de pagar um bilhete à Câmara Municipal, nós pedimos que levem leite, óleo, o que quiserem, pronto, levem alimentos. E fazemos recolhas que vamos dando a essas famílias, portanto, e temos 15, 20 famílias habitualmente a ser apoiadas através da loja social com alimentação. Temos também não é só vestuário, é alimentação. Não, alimentação também. Temos também as cantinas sociais através das associações do Conselho, também apoio a algumas famílias. Roupa também fornecemos, camas, mobílias, portanto trabalhamos em rede e conseguimos, sempre que há uma necessidade, tentar resolver. Alguém precisa de um fogão, vamos ver se alguém tem algum fogão que possa... Portanto, às vezes não se consegue logo de um dia para o outro, mas ficamos com a nota, olha, se aparecer um fogão, aquela família precisa. E pouco vamos conseguindo, e penso que esse é o trabalho que agora, cada vez mais, nos vai começar a ser atribuído aos municípios. Da ação social passamos então, ou voltamos à educação. Eu penso que até final deste mês de dezembro está aberto o prazo de candidaturas para o acesso a bolsas de estudo. A bolsas de estudo, 10 bolsas de estudo, sim. Portanto, temos 10 bolsas de estudo. É um objetivo também nosso, e agora que começamos a ter as contas bem, se calhar, havendo necessidade, porque também depende do número de alunos, se não me falha a memória, no ano passado, de Ferreira do Zezer, seriam 22 para o ensino superior, para onde nós estamos a apoio ao 10, portanto, cerca de 50%. Também aí há regras, quem tiver bolsa possivelmente já não recebe, se for uma bolsa pequenina nós podemos complementar. Temos dois tipos de bolsas, uma que corresponde a 50% do IAS, são 209 euros, e outra que corresponde a 20%, 80 e poucos euros, portanto só para complementar. Mas penso que é uma boa ajuda para as famílias. Só é pena demorarmos tanto tempo a conseguir atribuir as bolsas, porque nós abrimos agora, porque não podíamos abrir antes, porque há a primeira fase, a segunda fase. Vamos ter que pedir documentação, as universidades vão ter que certificar que têm ou não têm bolsa. Portanto, é um processo administrativo tão complexo que nós, quando pagamos a bolsa, está quase o ano letivo a acabar. Portanto, eu gostava de pagar a bolsa muito mais cedo, porque se calhar para algumas famílias é complicado suportar, digamos, adiantar o dinheiro, mas nós não conseguimos ser mais rápidos. Eu adorava poder já em dezembro pagar o valor da bolsa, mas não conseguimos de forma objetiva e clara. E para sermos isentos não conseguimos, porque temos que aguardar toda a documentação, todas as informações das universidades, fazer a respectiva análise, e portanto só lá para abril ou isso é que estamos em condições de pagar a bolsa. Depois por vezes há pessoas que reclamam, portanto os processos têm que ser reanalisados, e já aconteceu, se não me engano, uma vez pagámos em junho, o que para mim é muito triste estar a pagar em junho, mas para as famílias com certeza que dá um aconchego, porque se o aluno continua a estudar, pelo menos para o ano seguinte já tem ali uma ajuda para os estudos. E aqui o bom rendimento escolar é indispensável? Sim, tem que passar de ano, tem um conjunto, não é só a parte financeira, mas também temos agregado a parte das boas notas, porque não queremos financiar cábulas. Mas felizmente em Ferreira do Zezer têm sido alunos muito bons, com muito boas notas. É um motivo de orgulho também ver que nos últimos anos a média em Ferreira do Zezer e o lugar no ranking tem subido da escola. Portanto, estamos todos, penso eu, de parabéns, porque a Câmara também dá uma pequena ajuda no que pode, mas penso que o agrupamento tem estado a fazer um bom trabalho, os alunos, os pais. Penso que o envolvimento dos pais no acompanhamento aos filhos é importante. Nós houve aqui uns anos, penso que não só em Ferreira, em todo o país, em todo o mundo, os pais estavam a negligenciar um pouco os filhos.
E penso que a crise ajudou a aproximar novamente os pais dos filhos. Às vezes as crises não têm tudo mal, também têm coisas boas. E penso que essa aproximação, acompanhar melhor, acompanhar de perto a vida escolar dos filhos, tem dado também resultado. Ao nível, e já aqui também sublinhou, ao nível de instalações, temos o centro escolar, o investimento considerável que sublinhou ainda há pouco. Haverá a curto, médio prazo algum tipo de prioridade ao nível de instalações, nomeadamente dos estabelecimentos existentes fora este centro escolar, como é óbvio? É assim, nós temos um bom centro escolar em Areias, temos o centro escolar Ferreira do Zezer, que eu costumo dizer que é a Universidade de Ferreira do Zezer. Se fosse aqui há 20 anos atrás, 880 mil contos, em moeda antiga, era uma universidade, não era um centro escolar. Temos a funcionar, para além destes 2 centros escolares, ainda em Águas Belas, 2 salas do ensino básico e uma do pré-primário, que na altura, quando foi em 2010, estavam previstas ir para Águas Belas, saírem de Águas Belas e irem para o novo centro escolar. Mas devido às medidas que nós implementámos, acredito eu que é devido a isso, as medidas que nós implementámos em 2009, com as refeições, com a oferta dos livros, os transportes, alargar os transportes, conseguimos atrair um conjunto muito grande de pessoas para Ferreira do Zezer, dos concelhos limítrofes de Tomar, de Alvaiazer, essencialmente, mas mais de Tomar, que encheram rapidamente o centro escolar. E quando o centro escolar abriu, já não cabia, os alunos que estavam em Águas Belas não cabiam já em Ferreira do Zezer. E então optámos por, num verão, rapidamente, recuperámos a escola toda, demos-lhe qualidade, porque, sou sincero, tinha havido um desinvestimento naquela escola, porque não fazia sentido estar a investir muito dinheiro numa escola que ia encerrar, passado 1 ano ou 2, não se tinha investido, tinha-se investido, era só o mínimo, mas naquele verão mudámos o chão, pintámos paredes, demos condições de igualar o mais possível aquela escola ao centro escolar. Mobiliário novo, videoprojetor, uma nova caldeira, portanto, mudámos o que tinha que ser mudado naquelas 3 salas para conseguir dar qualidade. Gastámos cerca de 60 mil euros. E tem ótima qualidade, tanto mais que hoje em dia o grande sonho das populações de Águas Belas é que a escola não feche. Porque tem qualidade, o ensino lá tem qualidade, começou menos alunos, há uma proximidade maior entre eles, o edifício está ótimo, mas a continuar assim, Ferreira do Zezer, como todos os concelhos do país, está a perder, quase todos, mas como é um país, estamos a perder população, as crianças nascem cada vez menos, e o que pode vir a acontecer a curto, médio prazo é Águas Belas verem encerrar, porque nessa altura já os alunos poderão caber em Ferreira do Zezer. Era ótimo que nunca acontecesse, era sinal que tínhamos crianças em Ferreira do Zezer e nas freguesias que vão para aquele centro escolar. Mas pode vir a acontecer, portanto não vejo grande necessidade de construir nada de novo, pode vir a acontecer precisamente ao contrário. Integrar as crianças de Águas Belas em Ferreira do Zezer, se bem que o ideal seria haver muitas crianças e temos que fazer um centro escolar. Isso é que era ótimo, mas não acredito com as políticas que se vão seguir neste país que se consiga criar condições para ter muitos filhos. Estancar a fuga de jovens, nomeadamente a fuga de população do interior, é uma tarefa impossível de fazer face? Não é impossível. Não é impossível. Assim o Estado Central o queira. Tem que haver, eu já disse isso muitas vezes em muitos fóruns, tem que haver uma discriminação positiva do interior, através de impostos, e tem que ser impostos para as pessoas. Até hoje tem havido alguma discriminação positiva, não tanto se calhar como devia de ser, para as empresas, mas a empresa só é beneficiada se tiver lucro. Se a empresa tiver prejuízo, acaba por não ter benefício nenhum, de vez de pagar 23% de IRC, pagar só 15%, ou pagar seja o que for. Agora, se for no IRS das pessoas, as pessoas podem ter interesse em vir para um concelho anterior. Por exemplo, nós estamos a dar 2,5% no IRS. Foi a primeira vez que demos benefício, digamos, no IRS às pessoas, foi este ano 2,5%. O máximo é 5%. Eu costumo dar o meu exemplo. No meu exemplo, 5% do IRS, se calhar eram 300 ou 400 euros num ano. Eu mudava de um concelho para o outro para pagar menos 5% de IRS? Eu não mudava. E tenho um vencimento, que é público, toda a gente sabe. Agora uma pessoa tem um vencimento de 1.000 euros ou de 800, muda por 5% do IRS, estamos a falar se calhar 40 euros ou 50. Não muda. Portanto, tem que ser uma discriminação positiva, mas muito mais significativa. Não pode ser estes 5%. Tem que ser um valor muito maior no IRS, ou então criar tabelas especiais de IRS para o interior do país, porque tem que valer a pena viver no interior. As câmaras do interior fazem um esforço enorme para manter as suas populações. Nós temos câmaras municipais a suportar, para além das refeições, dos transportes, das crianças, os livros,
a dar apoio ao nascimento, quando nascem, já temos câmaras a pagar a inseminação artificial, quando os casais têm dificuldade em ter filhos, que é o caso de Vila de Rei, ali no vizinho. Eu penso que, para além disto, não existe mais nada. Portanto, uma Câmara que faz isto, como Vila de Rei faz, nós só não fazemos o apoio a essa parte, mas penso que uma Câmara Municipal não pode fazer mais. Portanto, tem que ser o Poder Central a fazê-lo. Porque as populações, se não notarem que há um benefício visível, as pessoas deixam de estar nas grandes cidades. Embora eu continue a achar que se vive muito melhor no interior. Agora, se começar porque isto se calhar tem que ser ao contrário. Estamos à espera que venham as empresas para as pessoas virem atrás. Se calhar tem que ser um bocadinho ao contrário. Se calhar virem pessoas também para depois atrás delas virem empresas. Isto é sempre difícil, é como o ovo e a galinha. E nisso nós somos especialistas em Ferreira do Zezer. O que é que nasceu primeiro? Mas se calhar passa por isso. Começar a trazer pessoas. Em vez de trazer empresas, primeiro trazer pessoas para o interior. E depois, se calhar, atrás das pessoas vem o resto. Porque o que aconteceu foi isto. As pessoas foram-se embora e a seguir foi tudo. Portanto, não foi o facto de haver as empresas que as pessoas ficaram. Porque já havia empresas. Na década de 60 nós tínhamos 16 mil habitantes em Ferreira do Zezer. Portanto, e hoje temos pouco mais de 8 mil. E as pessoas e as empresas... As pessoas foram-se embora, as empresas fecharam a seguir porque não havia pessoas. Portanto, as pessoas são o motor de tudo. E até que não haja essa vontade de discriminar positivamente o IRS das pessoas e tudo o resto que possa ser discriminado positivamente, não vamos ter pessoas no interior, porque vai ser muito difícil. Porque as câmaras têm feito tudo, não é só Ferreira do Zezer. Temos criado condições de qualidade de vida às pessoas que não há nas grandes cidades. Alguma grande cidade consegue ir a uma piscina municipal e não pagar nada. Como é em Ferreira do Zezer. Ou numa grande cidade consegue ter os filhos com o prolongamento horário sem pagar nada, como é em Ferreira do Zezer. Portanto, nas grandes cidades é tudo pago, tudo bem pago. Portanto, mas as pessoas estão lá, porque alguma coisa as leva para lá também. Portanto, penso que se houver vontade política, não é num ano ou dois, se calhar uma década ou duas, consegue-se reverter alguma coisa. Tem que haver vontade. Até hoje nunca houve vontade que o interior deixasse de desertificar. Porque... quer queiramos, quer não, interessa a quem está no poder. Porque se formos ver, quem elege o governo é Lisboa e mais duas outras cidades. Não é o interior do país. Portanto, e nós sabemos que muitas vezes está-se a ver as coisas, mas não convém alterar o status quo porque vai mexer com muita coisa. Portanto, e infelizmente Portugal toma decisões muitas vezes só a pensar em eleições, em vez de pensar nas pessoas. O que é facto é que Ferreira do Zezer tem feito pela vida, já aqui sublinhámos a ação social, a educação. Eu agora assentava nesta reta final, assentava a raiais, por assim dizer, nesta promoção que tem sido feita às tradições do concelho. Temos a rota gastronómica, o Lagostim de Rio, temos o ovo, como é óbvio, a capital do ovo, temos também a fava, entre muitas outras especialidades. Temos também a rota do Zezer, aqui já uma visão mais alargada. Tudo isto tem sido capitalizado da melhor forma. E agora, sem esquecer também o wakeboard, que acredito eu, já é um sucesso. Sim, o wakeboard, e começo por aí, é algo que Ferreira do Zezer tem que se orgulhar, porque sai o wakeboard, digamos, não digo em Portugal, mas nesta zona do país, se calhar até no Portugal, com visibilidade, deve-se a Ferreira do Zezer. Foi um projeto que foi agarrado por nós. Foi um projeto que me foi proposto em Lisboa, no Parlamento, lembro-me bem, por dois deputados amigos que me perguntaram se Ferreira do Zezer teria interessado em realizar o Mundial. Eu, na altura, reconheço que sabia pouco o que era o wakeboard e o que é que estava em causa, mas disse que sim, e depois logo se viu o que é que teria ali em causa. Quando analisei o projeto, pensei, bem, tomámos uma boa decisão, isto é bom para divulgar Ferreira do Zezer, mas pode ser bom também para os nossos vizinhos. E levei a ideia para a CIMT, alargou-se a mais 4 concelhos vizinhos, todos que pegam. Também a animação inicialmente estava interessado, mas depois, como estava um bocadinho mais longe, a ideia que nós temos de criar uma estância, com uma ação longe era difícil, portanto optou-se, uma ação retirou-se. Tomar inicialmente não tinha querido entrar, depois acabou por, com a saída da Mação, também entrar. Portanto, ficámos 5 municípios aqui no Zezer, criaram a primeira instância do wakeboard do mundo. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. A primeira instância do wakeboard do mundo quer dizer que estamos a trabalhar bem nessa área. Portanto, os 5 concelhos estão a apostar fortemente nesta modalidade, que é muito mais que uma modalidade desportiva. Isto mexe com milhões de pessoas. Só na Europa são 3 milhões. E nós, qual é a nossa aposta? É que de inverno conseguimos trazer pessoas para o wakeboard. Porque de inverno no norte da Europa está tudo congelado. Não há lagos, não há rios.
Portanto, não se consegue fazer o wakeboard. A nossa aposta é essa, de inverno, conseguir atrair ingleses, suecos, alemães, que gostam do wakeboard, mas não têm condições objetivas para fazer o wakeboard nos países deles. Ou têm que ir para países que na altura seja verão, e é longe e custa dinheiro, ou então 2 horas de avião, 3 horas no máximo, vem para Ferreira do Zezer e tem, ou Tomar, ou portanto, nesta estância, e tem o wakeboard com uma temperatura, se calhar, ambiente 16, 17 graus, com a água consegue-se não ficar regelado naquela água do Zezer, porque ela nunca baixa assim tanto quanto isso, pelo menos nunca congela, e essa é a aposta. É mais que ser o verão, o wakeboard, porque no verão temos os portugueses, é de inverno conseguir atrair os nórdicos e mesmo os não nórdicos para Ferreira do Zezer, para Tomar, para Sertã, Vila de Rei e Abrantes, para aproveitar a potencialidade do wakeboard no inverno. Essa é a nossa grande aposta e acho que o nosso foco tem que ser esse. Tudo o resto, o que nós temos estado a fazer, a Grande Rota do Zezer foi um projeto que nos foi proposto, não é um projeto nosso, que nós já tínhamos estado noutros projetos, foi-nos proposto que queríamos entrar, dissemos logo que sim, porque achávamos que fazia sentido haver uma rota que ligasse a nascente do Zezer à sua foz. São muitos quilómetros. São muitos quilómetros, sim. Penso que faz sentido, nós entramos, é pena que alguns concelhos não tenham aderido, porque quebra um pouco a continuidade, se calhar, mas penso que também tem tudo para ser um sucesso. Quanto ao uvo, à fava, a todos os festivais que temos estado a desenvolver, muitos deles começaram do nada. O único que vinha atrás, quando nós tomámos posse, era o Lagostinho, que já era um sucesso e continua a ser um grande sucesso. Visam essencialmente dar a conhecer a nossa terra, valorizar o que é nosso e atrair pessoas. O nosso principal foco é promover Ferreira do Zezer e atrair visitantes. E felizmente tem dado resultado. Todas as pessoas dos restaurantes com quem falei dizem-me que isto foi o melhor verão de sempre. Ainda um dia destes estive a jantar com uma senhora que tem um restaurante, que foi meu colega de escola, fizemos um encontro de ex-colegas, ela diz-me que outubro foi o melhor outubro de sempre. Portanto, estamos a conseguir algo que não se conseguia de antes, que era, no verão, Ferreira do Zezer até tinha pessoas. No verão, aqueles 2 meses. Mas o resto, não se passava nada. Felizmente, estamos a conseguir atrair pessoas para Ferreira do Zezer durante praticamente todo o ano. Também por isso é que nós temos festivais, se reparar, mais nas épocas baixas. Dezembro, janeiro, abril, portanto, naqueles meses em que há mais dificuldade em atrair população. E o português, pela boca, vai longe, consegue, quando sabe que vai comer bem, que vai estar bem instalado, que tem condições, vai. E também tem contribuído muito para esta estratégia de sucesso. Temos conseguido arranjar um investidor para o hotel, temos um hotel 4 estrelas em Ferreira do Zezer, temos mais quartos. Somos o segundo concelho da CIM com mais quartos. Quem olha para Ferreira do Zezer não vê isso, mas temos mais de 600 quartos em Ferreira do Zezer. E temos iniciativas que os enchem praticamente todos. Ainda há pouco tempo tivemos o Trail do Zezer, só inscritos eram 1810 inscritos, portanto quer dizer que tínhamos ali perto de 4.000 pessoas. Portanto, temos grandes eventos que ajudamos a promover, muitos não são da Câmara Municipal, mas compete-nos ajudá-los a promover, a ajudá-los a dar-lhe força, a dar-lhe visibilidade, levá-los à televisão, portanto, porque muitas vezes o que não aparece na televisão não existe, infelizmente. E tem sido um pouco também essa a nossa aposta, é pôr Ferreira do Zezer constantemente na televisão e dar frutos, porque pessoas ouvem falar de Ferreira do Zezer 5, 10, 15, 20 vezes, pensam, bem, há de haver ali qualquer coisa para se falar tanta vez. E vêm ver, e vê-se muita gente em Ferreira do Zezer, lugares longínquos que vêm, porque ouviram falar, ou Ferreira do Zezer, ou da capital do uvo, e ficam intrigados, porque tanta vez aparece Ferreira do Zezer? E se nós compararmos, há concelhos, passam anos que não sou a falar deles na televisão. Pelo menos, eu não tenho essa percepção, se calhar estou mais atento para o que é Ferreira do Zezer, mas tenho noção que há concelhos que nunca se fala. E faz diferença, quer queiramos, quer não, a televisão é um ótimo chamariz e cada vez que temos televisão em Ferreira do Zezer, o fim de semana a seguir é de arrebentar para as costuras. Sr. Presidente, já estamos então na reta final, a última questão, que é sempre aquela questão de âmbito político, por assim dizer. Para o ano temos eleições, vamos ter Jacinto Lopes como candidato? Sim, já assumi que sim, portanto, candidato a Ferreira do Zezer, para que fique claro. Mas serei candidato novamente para o terceiro e último mandato. Acho que não fazia sentido não ser candidato, portanto quero-me submeter a última vez a sufrágio, até para validar o trabalho que foi feito nos outros 2 mandatos. E será possível pensar mais alto caso seja eleito em termos de gestão do município ou não? Pensar mais alto, assim, nós em termos de gestão do município começamos a atingir um patamar já é difícil de ultrapassar. Só para ter uma ideia, como já lhe disse, hoje de manhã tínhamos 2,5 milhões de fundos disponíveis. Há muita Câmara Grande que não tem esse montante.
No banco, se calhar, está outro tanto. Portanto, se bem que a maior parte deles já tem destino para obras, temos obras a decorrer e em concurso público. Portanto, temos uma boa saúde financeira, conseguiu-se atingir uma excelência em alguns procedimentos. É claro que podemos sempre melhorar a um ou outro setor e há coisas que eu quero melhorar ainda. E penso que o último mandato é a altura certa, se calhar, para fazer algumas alterações. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim finalizamos mais um Voz do Conselho, hoje dedicado a Ferreira do Zezer. Tivemos em estúdio a presença do Presidente Jacinto Lopes. Iremos voltar na próxima quarta-feira. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.